o que eu vejo na mídia, e aí eu vi que tinha uma discussão no início da live aqui falando: "Ah, a mídia não divulga as coisas direito". Eu acho que a mídia, ela divulga as coisas direito, mas ela escolhe um editorial, né. Infelizmente ela não consegue divulgar tudo. E algumas coisas estão muito nas entrelinhas, eh, você precisa ter muito conhecimento técnico para você conseguir entender o que que o especialista falou ali. Entendeu? Qual que tá passando por trás da cabeça dele. E aí você vai ver os trabalhos que ele fez. Então toda vez que tem uma coisa que eu faço, acho que vocês podem começar a fazer também, toda vez que vocês verem um nome de um especialista aqui, ó, tipo Dr. Adler, vê o nome completo do cara e vê o que que ele publicou, o que que ele falou, para onde que ele está indo, qual que é o conceito que ele está trazendo, para vocês entenderem qual que é a preocupação, a percepção daquele especialista daquele assunto, tá? Porque muitas vezes a imprensa, ela direciona uma reportagem, ela exclui muitas informações. Eu mesmo já dei entrevista entrevista para a imprensa, entrevista para falar de alguns assuntos específicos de Covid, e muitas vezes a gente não tem tanta oportunidade e tempo para falar sobre tudo que está atrás, entendeu? Então pesquisem bem as opiniões das pessoas que vocês estão lendo. E eu vi aqui essa reportagem da BBC, porque eu estou vendo que a mídia está muito preocupada assim com é, é tempo de se preocupar com a varíola de macaco ou tempo de ignorar? Porque eu estou vendo caminhando para uma ignorância coletiva. Vamos ignorar o problema. Fiquem atentos, eu estou vendo a mídia caminhando muito para essa parte de devemos ignorar a varíola de macaco? E as reportagens caminham nesse sentido, elas não concluem que a gente deve se preocupar, beleza? Então, o que que o especialista dessa reportagem da BBC falou? Está ficando mais fácil da varíola de macaco espalhar. As vacinações em massa da varíola humana no passado podem ter dado às gerações passadas alguma proteção. Para quem perguntou aí, quem nasceu na década de 60 e tomou vacina de varíola está parcialmente protegido, mas essa imunidade parece estar caindo e ela é boa contra a varíola humana, mas ela não é tão boa e parece cair contra a varíola de macaco, tá? É provável que ele esteja se transmitindo mais eficientemente do que quando na época da varíola, mas nós não estamos vendo nada que sugere que ele pode explodir, que ele pode correr solto, tá? Que ainda diz o Dr. Adler que ainda espera que o outbreak, que o surto vai queimar por si próprio, ele vai acabar por si próprio. E é aqui que eu discordo, pelo seguinte motivo. Isso foi escrito há 5 dias atrás. Desde que saiu essa reportagem, eu estou bem, assim, por dentro da varíola. Estava escrevendo o roteiro da varíola de macaco e tal. Estudei bastante sobre isso. Gosto muito da área de epidemiologia. Já acompanho aí esses estudos epidemiológicos da OMS e tudo. Então é uma área que eu me interesso bastante, sei, já trabalhei muito com isso. E eu não acho que o surto vai acabar por si só dessa vez, apesar de que a gente deva ver uma diminuição do interesse da mídia em algum momento, tá? Por quê? O que os estudos mostram, e aqui eu trouxe um estudo publicado em fevereiro de 2022, porque já estava tendo o surto lá na África, e aí aquele assunto dentro da comunidade científica fica intenso. Então, antes de aparecer na Europa, já estavam falando disso, que a epidemiologia da varíola de macaco humana está mudando. É uma ameaça potencial, e aí eles colocam, tá? Que a queda da vacinação da varíola, que providenciava alguma proteção cruzada, agora está diminuindo, né? Então está aumentando a transmissão humano a humano. Uma coisa que no início do surto de varíola de macaco a gente ainda não tinha certeza, tá? Era sobre transmissão humano a humano. Hoje, analisando os estudos e vendo a progressão do surto na Europa e agora nos outros países, a gente já sabe que a varíola de macaco tem o segundo critério lá para se tornar pandêmico, que é transmitir humano a humano. Primeiro critério, ela se sustenta em epidemias em hospedeiros animais. Segundo critério, transmite humano a humano. E terceiro critério, aí que está a dúvida, a sua capacidade de mutação para conseguir se tornar mais eficaz em infectar o ser humano. A gente ainda não tem ideia disso, está sendo investigado, é por isso que vocês devem ver, é provável que vocês vejam estudos falando sobre o sequenciamento genético da varíola de macaco, porque é isso que eles estão fazendo, avaliando se o vírus está mudando nesse surto, porque se ele estiver mudando, ele tem potencial pandêmico, tá? Não vai, de novo, não vai ser uma nova Covid, de longe não vai ser, mas a gente pode ser que veja alguns surtos acontecendo aí,
e pode ser uma pandemia no sentido de que ele está em todos os locais, mas não nos níveis que a Covid por causa do seu período de incubação, por causa da facilidade de rastrear esses casos, a varíola de macaco nunca vai ser uma nova Covid, tá? E aqui os autores sugerem, né, que aumente-se a vigilância e a detecção dos casos como ferramentas essenciais para entender essa mudança epidemiológica contínua dessa doença que está ressurgindo, tá? Então, eu vou trazer aqui rápido, né? Os casos aumentando no Congo, depois espalhando para os Estados Unidos. Esse surto em 2003 nos Estados Unidos aqui, eu trago no vídeo também a história dele, como que ele foi importante para a gente poder entender a varíola de macaco fora da África. Vejam que aqui o Congo, 10 mil casos, 18 mil casos na última década, aí já espalhou para fora, e agora é o maior surto fora da África. E aqui tem um outro estudo, foi publicado em 2007, que avaliou, ele na verdade é uma revisão, tá? Sobre a varíola de macaco, mas ele é muito completo, então é um estudo que eu estou me baseando bastante. E dentro desse estudo eles comentam sobre outro estudo que fez um modelo matemático que avaliou a epidemia aí de 1981 a 86 na África e que concluiu que, por modelos matemáticos baseados nas epidemias da República Democrática no Congo, concluiu que o vírus da varíola do macaco não pode se transmitir indefinidamente na população, mesmo não vacinada, tá? Sem uma amplificação zoonótica. O que é isso? Aqui complicou, mas eu vou explicar, tá? Eu já falei sobre isso, né, em alguns vídeos aqui do canal, que é o grande risco da varíola de macaco e o grande risco da grande maioria dos vírus quando eles vão fazer o salto pandêmico. Eles estão ali tranquilos, de repente, bum, pandemia, normalmente envolve amplificação zoonótica. O que é amplificação zoonótica? Então, o vírus da varíola de macaco não pode ser transmitido indefinidamente sem que essa amplificação zoonótica aconteça. No vídeo do Nipah, que é um vírus que surgiu lá, estava no Sudeste Asiático, aí apareceu um caso na Índia, todo mundo falou que ia virar uma nova pandemia e tal. Quando o Nipah surgiu na Malásia, ele surgiu por causa de um hospedeiro amplificador que era um porco. O vírus Nipah, o hospedeiro original na natureza é o morcego. Mas o vírus de morcego, o Nipah, ele não conseguia saltar do morcego para o ser humano com eficiência. Por quê? Pode ser por uma carga viral baixa que o morcego tem, pode ser porque o vírus de morcego ele não era tão adaptado ao ser humano ainda, tá? E aí ele precisava de alguma coisa que fizesse com que ele se tornasse mais capaz de infectar o ser humano, como, por exemplo, um hospedeiro amplificador. Então, os morcegos lá nas árvores, eles faziam xixi e cocô ali em volta da árvore, os porcos iam lá, caminhavam, comiam coisas contaminadas com xixi de morcego, e aí eles se infectavam com o Nipah vírus. E os porcos ficavam doentes, só que o porco é um animal grande. E aí esses porcos, que eram animais de criação na Malásia, eles pegaram o vírus, amplificaram ele, a carga viral aumentou muito mais do que ela era no morcego, e porcos têm constante contato com humanos. Então esses saltos, com uma carga viral alta, foram o que permitiu o vírus Nipah, muito provavelmente, encontrar caminhos para infectar o ser humano. Isso é uma amplificação zoonótica. É quando um vírus encontra um hospedeiro na natureza capaz de amplificar ele num nível que ele consegue infectar um ser humano. Então, o que o estudo mostrou foi que, se não ocorrer essa amplificação zoonótica, diferente da varíola humana, que é muito específica para humanos, tanto é que chama varíola humana, que ela consegue se sustentar sozinha e foi uma das pandemias mais letais da história, prevaleceu por séculos, diferente da varíola humana, a varíola de macaco não pode se sustentar sozinha sem essa amplificação zoonótica. Então isso era o que eu sabia e era o que estava em discussão, tá? Só que aí existe esse ponto aqui. O vírus da varíola de macaco, ele não é um vírus comum que tem um hospedeiro na natureza. Inclusive a gente nem sabe qual que é o hospedeiro responsável principal da varíola de macaco. Existem esquilos arbóreos, que são esquilos de árvore, existem roedores terrestres, tá? Lá na África tem ratos gigantes, tá? Carregam esse vírus. Existem primatas, são dezenas de espécies. O estudo traz aqui uma tabela, eu não vou mostrar aqui, mas ele traz uma tabela com dezenas de espécies que o vírus já foi encontrado, que tem anticorpos contra o vírus, tá? O vírus nunca foi...
A gente não sabe exatamente quem é que foi o responsável por fazer o primeiro salto, que é o hospedeiro natural do vírus. Mas ele infecta muitos animais. O que é um problema seríssimo, porque é impossível erradicar esse vírus. Beleza? E ainda tem pesquisa mostrando papel de insetos nisso, mas eu nem curti muito essa hipótese aqui não. Mas o fato é que essa gama de hospedeiros que o vírus da varíola de macaco infecta faz dele um problema quando ele salta para fora da África, porque não está certo ainda se ele pode infectar algum mamífero natural europeu, americano, australiano, asiático. E se ele fizer isso, é muito provável que ele consiga se sustentar na natureza nesses locais, se tornando endêmico fora da África. E se tornando endêmico fora da África, a gente fecha a cadeia. Ele vai ter os 3 fatores da pandemia, né? Vírus endêmico em animais na natureza, vírus com capacidade de saltar para ser humano, vírus com capacidade de transmitir de humano a humano, e aí vai depender da capacidade de mutação dele para se tornar uma pandemia. Beleza? Então, e aí vem a cartada final. Eu vi essa reportagem do CDC, esse relatório do CDC europeu. Há risco de transmissão humano-animal na Europa. O que é a transmissão humano-animal? Em vez da transmissão zoonótica, que é a do animal para o humano, existe o risco da transmissão humano-animal, que é a antroponótica, que é o vírus saltar do humano para o animal. Então, se isso acontecer na Europa, ele pode se tornar endêmico na Europa. Essa é a maior preocupação, tá? Então, o que os autores lá do CDC da Europa propõem? Há que se aprender com o surto dos Estados Unidos em 2003. O que os Estados Unidos fizeram em 2003, quando teve 47 casos em pessoas que foram em alguns pet shops lá nos Estados Unidos, e esses pet shops estavam com animais infectados com varíola de macaco vindo da África. Eles rastrearam rapidamente os animais, rastrearam muito rapidamente, tá? Para ver se algum deles tinham pegado o vírus fora dos locais de transmissão. E não conseguiram encontrar nada. Só que como esse surto está se mantendo aí por muito tempo agora, gente, como esse surto de varíola de macaco já tem aí quase um mês, e os casos estão ainda progredindo, existe um risco de introdução do vírus na natureza na Europa, fora da África. Isso na Europa porque é onde se concentra o maior número de casos, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, assim, esse é o perigo, porque a gente aí teria que conviver com um novo vírus. Não é um vírus que vai ser a Covid, não é para a gente entrar em pânico, mas é isso que as autoridades de saúde estão preocupadas hoje. Tá? Esse é o ponto técnico da minha preocupação e da preocupação das autoridades de saúde com a varíola de macaco.